Será que um cristão deve estar com qualquer pessoa quando se trata de casar com um parceiro de vida, um cônjuge? Deus tem alguma palavra a dizer sobre a pessoa com quem você passa ou quer passar o resto da sua vida? Quando Deus não quer você com alguém, algumas coisas inesperadas acontecem em seu relacionamento com essa pessoa. Você deve saber que Deus está muito interessado no tipo de pessoa com quem você vai se casar. Veja bem, você tem um grande destino e Deus tem um plano para a sua vida. O tipo de pessoa com quem você fica determina se esse plano acontecerá ou se você perderá o grande destino que Deus ordenou para você. Você sabia que alguns cristãos estão apenas vivendo suas vidas agora para chegar ao céu e não estão mais vivendo para cumprir nenhum propósito? Por quê? Por causa da pessoa com quem se casaram e da vida a que foram submetidos. Seu parceiro afetará direta ou indiretamente como você cumpre o propósito de Deus para a sua vida. Então preste atenção no recado desta mensagem para não perder nada. Como sei disso e como cheguei a essa conclusão? Bem, está tudo na palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por exemplo, quando Isaac ia se casar, o patriarca Abraão, seu pai, se preocupou em saber quem seria a mulher escolhida para ele. Ele fez seu servo fazer um voto com ele de não levar Isaac para outra terra por causa de nenhuma mulher. Isso simboliza um filho de Deus deixando a família de Deus para se juntar a alguém que não é membro da família da fé. Além disso, simbolizava sua dependência da capacidade de Deus de direcionar a escolha de seu servo para a família certa e adequada para seu filho Isaac. E sim, Deus dirigiu o servo de Abraão à família extensa que ele tinha, até Rebeca, que se tornaria a esposa de Isaac no final, uma matriarca de gerações do povo de Deus. Por que isso foi importante para Abraão? Simplesmente por causa da aliança de Deus com ele. Por causa da aliança de Deus com Abraão e as gerações depois dele, Abraão sabia e entendia que o casamento e a estrutura familiar, particularmente os tipos de pessoas casadas ou dadas em casamento, desempenhariam um grande papel para cumprir ou impedir a promessa de Deus de acontecer. Mais tarde, Deus tornaria lei entre seu povo nunca se casar com pessoas das nações idólatras ao seu redor. Deuteronômio capítulo 7, versículos 3 e 4 diz: Nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. O propósito desse mandamento era proteger os israelitas de se desviarem da adoração a Deus para a adoração de ídolos, que é o foco do primeiro mandamento. Veja, o casamento é muito significativo para Deus. Ele odeia quando as pessoas têm conflitos no casamento ou quando um dos parceiros se torna infiel ao cônjuge, independentemente de quem sejam. Ele odeia quando uma união conjugal termina. Ele odeia o que isso faz com que você, seu parceiro, seus filhos e até mesmo aqueles ao seu redor. Ele odeia o que isso faz com o seu testemunho como filho dele. Malaquias capítulo 2, versículo 16 diz: Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Vivemos em um mundo onde o casamento não é mais sagrado, mas apenas um mero acordo entre duas pessoas que provavelmente não sabem no que estão se metendo e não estão dispostas a se comprometer a obedecer a Deus em seu relacionamento. Ainda assim, você deve decidir se destacar tanto na escolha de um parceiro, quanto no modo como lida com ele, tudo de acordo com o próprio padrão de Deus para o casamento. Veja, pode haver muitas ações para fazer um casamento funcionar, e muitos conselheiros têm uma ideia ou outra sobre isso. No entanto, somos um povo da palavra de Deus. Buscamos a palavra e a seguimos. A palavra de Deus é nosso padrão e comanda nossas escolhas e estilo de vida. A Bíblia estabelece a primeira regra para o casamento de quem quer que você decida ficar, além de como você se sente sobre essa pessoa ou tudo o que você sabe sobre ela, deve ser alguém com a mesma fé que você. Por que isso é importante?
o casamento é espiritual. Seu corpo é o templo de Deus e seu espírito vive dentro de você. Você compartilhará esse corpo e espírito com quem quer que se case. Portanto, em vez de uma mistura de espíritos piedosos, corpos piedosos, produzindo frutos piedosos, você tem duas fés e espíritos diferentes se misturando e produzindo frutos mistos que podem não andar segundo Deus. A família é o campo de recrutamento de Deus, onde novos indivíduos não apenas nascem no mundo, mas são criados para sair como embaixadores do reino. Veja o testemunho de Deus sobre Abraão em Gênesis capítulo 18, versículo 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Em outra parte das Escrituras, Deus explica melhor o casamento de duas pessoas justas e piedosas. Malaquias capítulo 2, versículo 15 diz: Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera, portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher de sua mocidade. Então, além de apenas ter sentimentos por alguém, por mais que Deus possa ajudar, Ele permite que você saiba que a primeira coisa a procurar na pessoa com quem você quer se casar é a fé. No entanto, para aqueles já casados com um cônjuge descrente que ainda está satisfeito em viver pacificamente, enquanto você pratica sua fé sem restrições, você não deve considerar deixá-lo por causa disso. Deus ainda pode usar seu casamento para salvar seu cônjuge. Seja luz aí. Mas para aqueles que ainda não são casados, quando Deus quer você com alguém, Ele mesmo se torna o pilar que sustenta esse relacionamento. Ele dará sinais, dará confirmações, colocará pensamentos sobre eles em seu coração de uma forma que o faria querer assumir a responsabilidade por eles. Ele faz você vê-los em seu futuro, construindo uma vida juntos, independentemente de sua origem, raça, história ou qualquer outro fator. Mas se não, há alguns sinais que ele começará a mostrar a você. Considere essas coisas como seus sinais de alerta. Eles vão salvá-lo dos problemas de estar em julgo desigual com alguém que não está com você de acordo com a vontade de Deus. Agora, isso não tem a ver apenas com pessoas que não nasceram de novo, mas também se aplica a outros crentes. Veja bem, embora você não deva se casar com um incrédulo, nem todo crente pode se encaixar no plano de Deus para a sua vida. Este é o seu primeiro passo para a paz e a liberdade. Quando Deus não quer que você fique com alguém, aqui estão algumas coisas inesperadas que vão acontecer. O vazio se instalará. Esta é uma das primeiras coisas que você pode ver. Você pode ter ido longe em seu relacionamento e, de repente, começa a perceber o vazio onde costumava estar sua paixão por essa pessoa. Normalmente, quando você está realmente apaixonado por alguém e essa pessoa é certa para você, mesmo que você nem sempre sinta borboletas no estômago, você sempre terá essa convicção interior de que essa pessoa é a certa. No entanto, mesmo que tudo pareça certo, se depois de um tempo você começar a sentir um vazio e uma incerteza diferente do que você tinha desde o início, saiba que Deus não quer você com essa pessoa. Existem muitas razões para isso, mas como crente, você deve se certificar de desenvolver um espírito sensível antes de começar a pensar em casamento, para que quando Deus começar a falar com você por meio de sinais e outros meios, você saiba como interpretá-los. Você sente desconforto e inquietação só de pensar em estar com a outra pessoa. Muitas pessoas costumam confundir isso com o medo de compromisso, mas não é. O crente em Cristo não terá problemas em se comprometer com a pessoa certa com quem Deus quer que ele esteja. Uma das razões de desconforto e inquietação com uma pessoa com quem você planeja se casar pode ser que Deus não quer que você se case com ela. Você pode se importar genuinamente com alguém e ainda assim não querer estar com essa pessoa porque não se sente confortável. A paz é uma das marcas de aprovação de Deus. Isso significa, uma vez que a paz e o conforto não estejam mais em seu coração, Deus provavelmente está lhe dizendo para fazer uma pausa ou encerrar completamente esse relacionamento. Haverá conflitos desnecessários entre vocês dois, não importa o quanto você tente resolver isso.
Este foi o resultado de um relacionamento que tive que estava quase me levando ao casamento. Nunca passamos uma semana sem conflitos. Brigávamos pelos assuntos mais triviais. Nada do que ela fazia me agradava e nada do que eu fazia era bom o suficiente para ela. No entanto, voltávamos juntos e concordávamos em resolver isso, apenas para descobrir que estávamos lutando para manter algo que já havia sido quebrado em pedaços. A Bíblia nos diz que para os filhos de Deus não é por poder ou força, mas pelo seu Espírito. Isso inclui tudo sobre o crente, ou seja, o casamento também. Quando a paz é removida e você não consegue manter um relacionamento pacífico, saiba que Deus pode estar apenas sinalizando para vocês dois não seguirem o caminho do casamento. Isso não significa que Deus não permitindo o seu casamento não é motivo para se tornarem inimigos. Afinal, eles são crentes, irmãos ou irmãs na fé. Você deve observar esses sinais em sua vida, querido cristão. Você pode não ver todos eles, mas pelo menos um ou dois deles é o suficiente para colocar tudo em espera enquanto você volta para buscar a Deus e verifica suas convicções. Quando somos guiados pelo Espírito de Deus, é mais fácil para Ele nos direcionar e nos indicar as pessoas certas. Decida-se nesta temporada a se submeter ao Espírito Santo, passando mais tempo orando. Quanto mais você fizer isso, mais fortalecerá seu espírito para se conectar e ser instruído pelo Espírito Santo de Deus. Os dias se transformam em semanas, as semanas se transformam em meses e às vezes os meses se transformam em anos. É fácil ficar desanimado quando estamos esperando por algo, especialmente quando é algo tão importante quanto um amor. Mas você já parou para pensar por que Deus está fazendo você esperar tanto? Que razões Ele poderia ter que muitas vezes não consideramos? E o mais importante, como podemos passar pela temporada de espera com fé e perseverança? Esperar em Deus não é fácil. Significa recusar-se a aceitar qualquer um que seja menos do que o melhor de Deus. Significa recusar-se a comprometer nossa fé e nossos valores apenas para encontrar alguém para preencher o vazio. E esperar em Deus por um cônjuge significa recusar-se a se contentar com qualquer um que não esteja em um jugo igual a nós ou espiritualmente na mesma página. Pode ser tentador ceder às pressões da sociedade e se contentar com alguém que não atende aos nossos padrões. Mas devemos lembrar que o diabo tenta nos convencer a nos contentar porque ele quer que deixemos de experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. Então, por que Deus está prolongando tanto o seu período de espera? Aqui estão alguns pontos interessantes a serem considerados. Primeiro, você estará melhor preparado para o futuro casamento se aceitar o período de espera com o Senhor. Se aprendermos a abraçar este período de espera e confiar no plano de Deus, estaremos melhor preparados para nosso futuro casamento. Pense desta forma. Se você fosse fazer uma longa caminhada, não iria simplesmente aparecer no início da trilha e começar a caminhar sem nenhuma preparação. Você levaria o equipamento certo, treinaria seu corpo e aprenderia sobre a trilha para poder enfrentar a caminhada com confiança. O mesmo vale para o casamento. O casamento é uma jornada ao longo da vida e requer preparação e intencionalidade. Durante este período de espera, reserve um tempo para trabalhar em si mesmo, para crescer em sua fé e aprofundar seu relacionamento com Deus. Isso não significa que você tenha que se tornar uma pessoa perfeita antes de se casar. Ninguém é perfeito e ninguém tem tudo planejado. No entanto, quanto mais você investir em seu próprio crescimento pessoal, mais preparado estará para lidar com os desafios do casamento quando eles surgirem. Sendo assim, como é se preparar para o casamento durante o período de espera? Aqui estão algumas ideias. Invista no seu relacionamento com Deus. Passe um tempo em oração e lendo a Bíblia. Busque a sabedoria de mentores e conselheiros. Frequente a igreja e participe de atividades em pequenos grupos. Trabalhe no crescimento pessoal e identifique as áreas em que você precisa crescer e tome medidas para melhorar.
Isso pode incluir coisas como melhorar as habilidades de comunicação, estabelecer limites saudáveis ou superar inseguranças. Pratique hábitos saudáveis. Cuide da sua saúde física e emocional. Coma bem, faça exercícios, durma o suficiente e procure ajuda física e principalmente espiritual se estiver tendo dificuldades com problemas de saúde mental. Desenvolva relacionamentos saudáveis. Construa amizades e cultive relacionamentos saudáveis com os membros da família. Pratique comunicação saudável, resolução de conflitos e empatia. Lembre-se, o objetivo deste período de espera não é se tornar uma pessoa perfeita, mas se tornar a pessoa que Deus planejou para você. Ao crescer em seu relacionamento com Deus e trabalhar no crescimento pessoal, você estará mais bem preparado para lidar com os desafios do casamento quando eles surgirem. Segundo, esperar o tempo de Deus para um cônjuge é confiar no tempo dele acima do seu. Um dos maiores desafios de esperar por um cônjuge é a dificuldade em abrir mão do controle. Queremos fazer as coisas acontecerem em nosso próprio cronograma e de acordo com nossos próprios planos. No entanto, se acreditamos genuinamente que Deus tem um plano perfeito para nossas vidas, precisamos confiar em seu tempo acima do nosso. É fácil ficar impaciente quando estamos esperando por algo que realmente queremos. Mas a impaciência pode nos levar a tomar decisões que não são do nosso interesse. Apressar-se em um relacionamento com alguém que não é adequado para nós, só porque estamos cansados de esperar, pode levar a mágoa e dor. Por outro lado, esperar pelo tempo de Deus e confiar em seu plano pode levar a bênção além do que poderíamos imaginar. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que tiveram que esperar pelo tempo de Deus, às vezes por anos ou até décadas. Abraão e Sara tiveram que esperar até a velhice para ter um filho, mas o tempo de Deus foi perfeito. Ruth teve que esperar que Boaz anotasse e pedisse em casamento, mas quando ele o fez, valeu a pena esperar. E claro, Jesus teve que esperar até o momento certo para nascer no mundo e cumprir sua missão. O Salmo 27, capítulo 14 diz: Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Terceiro, curar suas feridas para que você possa estar pronto para seu futuro cônjuge. Às vezes, a razão pela qual estamos esperando por um cônjuge é que Deus está usando esse tempo para curar nossas feridas e nos preparar para um relacionamento saudável e gratificante. É importante reservar um tempo para trabalhar em nós mesmos e lidar com qualquer mágoas ou traumas do passado que possam estar nos impedindo. Um dos maiores erros que podemos cometer é entrar em um relacionamento com alguém novo sem antes lidar com nossos próprios problemas. Quando fazemos isso, corremos o risco de trazer bagagem emocional para o relacionamento e repetir os mesmos padrões que nos causaram dor no passado. Para estarmos prontos para um relacionamento saudável e centrado em Deus, precisamos reservar um tempo para curar nossas feridas e trabalhar em nós mesmos. Isso pode envolver buscar aconselhamento, passar um tempo em oração e reflexão, ou praticar práticas de autocuidado que promovam a cura emocional e espiritual. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Este versículo nos lembra que nossa saúde emocional é crucial para todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos. Ao guardar nosso coração e reservar um tempo para curar, nos preparamos para um futuro repleto de relacionamentos saudáveis e gratificantes. Lembre-se, a cura leva tempo, mas vale a pena. Ao reservar um tempo para trabalhar em nós mesmos, ficamos mais bem equipados para relacionamentos saudáveis e gratificantes no futuro. Quarto, seus motivos para conseguir um cônjuge estão errados. É fácil cair na armadilha de pensar que um cônjuge resolverá todos os nossos problemas e nos fará felizes. Mas a verdade é que um cônjuge não pode nos satisfazer da maneira que somente Deus pode. Se entrarmos em um relacionamento com motivos errados, corremos o risco de colocar um fardo injusto sobre o nosso futuro cônjuge e nos decepcionar. Para estarmos prontos para um relacionamento saudável, centrado em Deus,
precisamos examinar nossos motivos para querer um cônjuge. Estamos buscando companheirismo e parceria para honrar a Deus e servir aos seus propósitos? Ou estamos procurando um cônjuge para nossos próprios desejos e necessidades egoístas? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Este versículo nos lembra que nosso objetivo final deve ser trazer glória a Deus em tudo o que fazemos, incluindo nossos relacionamentos. Quando buscamos um cônjuge com os motivos certos, somos mais capazes de honrar a Deus e servir a seus propósitos em nossos relacionamentos. Somos capazes de nos concentrar em construir uma parceria que reflita seu amor e graça, em vez de buscar satisfação para nós mesmos. Ao examinar nossos motivos e buscar um relacionamento centrado em Deus, nos preparamos para um futuro cheio de amor, graça e realização. Honramos a Deus com nossos relacionamentos e cumprimos seus propósitos para as nossas vidas. Concluindo, o tempo de Deus é sempre perfeito e Ele quer nos dar o melhor de si. Enquanto esperamos nele, vamos confiar em seu amor e fidelidade e nos apoiar em suas promessas para as nossas vidas. Vamos continuar a buscar sua vontade e propósito para nossos relacionamentos e confiar que Ele nos guiará a cada passo do caminho. Que nosso tempo de espera seja um tempo de crescimento, alegria e intimidade mais profunda com nosso Senhor e Salvador. Amém. Todos nós temos pessoas em nossa vida com as quais nos preocupamos profundamente, sejam familiares, amigos ou colegas. Mas às vezes essas mesmas pessoas podem prejudicar nosso progresso na vida. Elas podem nos impedir de atingir nosso potencial e alcançar os nossos objetivos. É difícil abandoná-las porque temos medo de ficarmos sozinhos, de perder o amor ou mesmo o apoio financeiro e nos sentimos culpados por deixá-las. No entanto, a verdade é que relacionamentos tóxicos podem nos manter presos a padrões negativos e nos impedem de experimentar a vida abundante que Deus planejou para nós. Esses relacionamentos podem nos esgotar emocionalmente, mentalmente e até fisicamente. Eles podem atrapalhar nosso crescimento espiritual e impedir que nos tornemos a pessoa que Deus nos chamou para ser. Então, hoje, quero compartilhar com você 4 sinais de que Deus pode estar lhe dizendo para bloquear alguém de sua vida. Esses sinais o ajudarão a identificar se um relacionamento é tóxico e se é hora de deixá-lo para trás. Vamos orar por orientação e discernimento enquanto exploramos esse tópico juntos. Sinal número 1. Eles são uma má influência para você. Como seguidores de Cristo, somos chamados a viver uma vida que agrada a Deus. Isso significa que devemos nos cercar de pessoas que nos ajudarão a crescer em nossa fé, em vez de pessoas que nos desviarão do caminho. Quando alguém em nossa vida é uma má influência, pode nos levar a ter comportamentos ou atividades que não estão de acordo com a vontade de Deus. Isso pode assumir muitas formas, como encorajar-nos a consumir substâncias nocivas, envolver-nos em relacionamentos prejudiciais ou nos levar a um caminho de pecado e destruição. À medida que continuamos a passar mais tempo com essas pessoas, podemos nos sentir distantes de Deus e lutando para manter um relacionamento próximo com Ele. Em Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz: Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Este versículo nos lembra que nos tornamos como aqueles com quem passamos o tempo. Se nos cercarmos de pessoas sábias e piedosas, cresceremos em sabedoria e piedade. Mas se passarmos o tempo com aqueles que são tolos e insensatos, sofreremos danos e poderemos nos afastar da vontade de Deus. Irmãos e irmãs, devemos estar atentos às pessoas que permitimos em nossa vida. Devemos escolher com sabedoria e cercar-nos de pessoas que nos inspiram a nos aproximarmos de Deus e vivermos de acordo com a sua vontade. Se alguém é uma má influência, pode ser hora de abandonar esse relacionamento e buscar conexões positivas e saudáveis. Lembre-se de que Deus deseja o melhor para você e o guiará quando você precisar tomar essas decisões difíceis.
Oremos pedindo coragem para abandonar relacionamentos nocivos e confiar no plano de Deus. Sinal número 2. Eles trazem à tona o que há de pior em você. Você já notou que quando está perto de certas pessoas, começa a ter comportamentos que não são típicos de você? Talvez você esteja ficando irritado, zangado ou até envolvido em fofocas ou outros comportamentos negativos. Nesse caso, isso é um sinal de que a pessoa com quem você está passando o tempo está despertando o que há de pior em você. Esses tipos de relacionamentos podem ser especialmente prejudiciais para o nosso crescimento espiritual, porque nos levam a agir de maneiras que não estão de acordo com o caráter de Deus. Como cristãos, somos chamados a ser pacientes, gentis e compassivos, mas quando estamos perto de pessoas tóxicas, pode ser um desafio viver esses valores. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Esse versículo nos lembra que as pessoas com as quais nos cercamos podem influenciar nosso caráter e comportamento. Quando passamos tempo com pessoas que despertam o que há de pior em nós, estamos colocando em risco nosso crescimento espiritual. É importante lembrar que somos responsáveis por nosso próprio comportamento, mas também precisamos estar atentos ao impacto que os outros têm sobre nós. Se você descobrir que alguém em sua vida está trazendo o pior de você, pode ser hora de reavaliar esse relacionamento e considerar deixá-lo para trás. Lembre-se de que Deus quer que sejamos a melhor versão de nós mesmos, e às vezes isso significa tomar decisões difíceis sobre as pessoas que permitimos estarem em nossas vidas. Sinta-se à vontade para buscar orientação e apoio de amigos de confiança, familiares ou conselheiros espirituais ao navegar por essas escolhas difíceis. Confie no plano de Deus para a sua vida e saiba que Ele o guiará enquanto você procura cercar-se de pessoas que o inspirarão a se tornar a pessoa que Ele o chamou para ser. Sinal número 3. Eles causam conflito e sofrimento. Relacionamentos cheios de conflitos podem ser exaustivos e desgastantes. Eles podem afetar nosso bem-estar emocional e mental, deixando-nos estressados, ansiosos e sobrecarregados. Não apenas isso, mas também pode ser um obstáculo ao nosso crescimento espiritual. Quando estamos constantemente brigando com alguém, é difícil manter uma atitude positiva e amorosa. Podemos nos tornar amargos, ressentidos e até mesmo vingativos. Essas emoções negativas podem nos afastar de Deus e nos impedir de viver uma vida que agrada a Ele. Se você se encontra em um relacionamento que está causando conflito e sofrimento, pode ser hora de reavaliar essa conexão. Embora seja importante lidar com desentendimentos às vezes, é igualmente importante reconhecer quando um relacionamento não é mais saudável ou benéfico para nenhuma das partes. Em Provérbios capítulo 22, versículos 24 e 25, diz: Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Deus quer que vivamos em paz e unidade com os outros, não em constante desavenças. Lembre-se, como cristãos, somos chamados a ser pacificadores e a viver em harmonia uns com os outros. Se um relacionamento está causando contendas e sofrimentos, pode ser a hora de deixar essa conexão e buscar relacionamentos que promovam paz, união e amor. É importante lembrar que não é fácil abrir mão de relacionamentos tóxicos. Podemos nos sentir culpados ou envergonhados, ou podemos nos preocupar em ferir os sentimentos da outra pessoa. Mas devemos confiar no plano de Deus e ter fé que Ele nos guiará ao tomarmos decisões difíceis. Sinal número 4. Eles impedem seu crescimento espiritual. Como cristãos, somos chamados a crescer em nossa fé e aprofundar nosso relacionamento com Deus. No entanto, se houver pessoas em nossa vida que estejam impedindo o nosso crescimento espiritual, pode ser difícil avançar em nossa jornada da fé. Em 1 Coríntios 5, 11, diz: Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Este versículo nos lembra que é importante estarmos atentos às pessoas com quem nos associamos
especialmente quando se trata de questões da fé. Se nos cercamos de pessoas que não apoiam nossa fé, ou que se envolvem em comportamentos contrários aos ensinamentos de Deus, pode ser um desafio permanecer no caminho certo em nossa jornada espiritual. Podemos nos ver sendo afastados de Deus em vez de nos aproximarmos dele. É importante lembrar que somos responsáveis por nosso próprio crescimento espiritual, e isso inclui estarmos atentos aos relacionamentos que temos. Devemos buscar relacionamentos que nos encorajem em nossa fé, nos desafiem a crescer e nos apoiem em nossa jornada. Se você achar que uma determinada pessoa em sua vida está atrapalhando o seu crescimento espiritual, talvez seja a hora de reavaliar esse relacionamento. Oremos para que Deus nos dê discernimento e sabedoria para identificar os relacionamentos que estão impedindo o nosso crescimento espiritual. Que Deus nos guie em direção a relacionamentos que nos apoiem e encorajem a nossa fé, e que nos dê forças para abrirmos mão daqueles que nos afastam dele. A sexualidade nos torna humanos, mas claramente o sexo vai muito além do poderoso instinto evolucionário de procriar. Deus criou o sexo e é uma coisa linda dentro da aliança do casamento. Ele também nos criou para sermos seres sexuais com desejos e anseios de intimidade sexual. Desde o momento em que nascemos, somos seres sexuais. Não é algo que nos tornamos de repente quando nos casamos. No entanto, os desígnios de Deus para o sexo é bom e belo apenas quando desfrutado no contexto certo. Agora, se você é solteiro, seus desejos sexuais podem ser uma parte normal do desígnio de Deus, mas também pode ser a maior área de tentação. Acredite em mim, a batalha pela pureza é real e intensa. Vivemos em uma cultura que perverteu totalmente o desígnio de Deus para o sexo e nos pressiona a participar da diversão. Mas há um detalhe: a batalha pela pureza começa dentro das paredes do nosso coração. Tiago capítulo 1, versículo 14 diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Nosso próprio coração pecaminoso constantemente tenta nos levar e nos seduzir para a luxúria. É importante entender a diferença entre desejos sexuais, luxúria e tentação. Os desejos sexuais são um impulso natural dado por Deus para a proximidade humana e conexão interpessoal. Eles não são inerentemente pecaminosos, mas sim parte do projeto de Deus para nós como seres sexuais. No entanto, cobiçar é quando permitimos que nossos pensamentos se transformem em fantasias sexuais com alguém com quem não somos casados. É importante lembrar que Jesus condena explicitamente a luxúria e até a compara a cometer adultério. Por outro lado, as tentações sexuais são algo que todos enfrentamos. Elas vêm em muitas formas e sempre tentam nos mover em uma direção que se opõe ao plano de Deus. Elas nunca vêm de Deus. As tentações tentam nos seduzir a buscar gratificação imediata, fazendo o que parece bom aos nossos olhos e duvidando da sabedoria de Deus. É crucial reconhecer essas tentações pelo que são e resistir a ela com a ajuda da Palavra de Deus e do Espírito Santo. Aqui está como você pode superar seus desejos sexuais e viver uma vida justa. Haja em seus desejos de maneira saudável. Embora seja essencial resistir às tentações sexuais e evitar a luxúria, é igualmente importante reconhecer e agir de acordo com os nossos desejos sexuais de maneira saudável. Deus projetou o sexo para ser uma bela e íntima expressão de amor dentro da aliança do casamento. Como cristãos solteiros, podemos ter desejos sexuais, mas devemos aprender a canalizá-los de maneira saudável e que honre a Deus. Uma maneira de fazer isso é focar na construção de relacionamentos significativos com amigos e familiares. Construir conexões fortes com outras pessoas que pode nos ajudar a satisfazer nosso desejo de conexão interpessoal e toque físico sem comprometer nossa pureza. Além disso, praticar atividades físicas como exercícios, esporte ou outros hobbies pode nos ajudar a liberar a energia sexual reprimida de maneira positiva e saudável. Também é essencial reconhecer e abordar as causas profundas de nossos desejos sexuais.
Às vezes, nossos desejos sexuais podem surgir de uma necessidade mais profunda de amor, aceitação ou conexão emocional. É crucial buscar a orientação e a sabedoria de Deus para navegar em nossos desejos sexuais. Podemos fazer isso estudando a Bíblia em espírito de oração, buscando o conselho de mentores cristãos de confiança e confiando na orientação do Espírito Santo. Com a ajuda de Deus, podemos aprender a abraçar nossos desejos sexuais como uma parte natural de nossa sexualidade e canalizá-los de maneira que honre a Deus e construa relacionamentos saudáveis. Reconheça seus desejos pecaminosos a Deus. Outro passo essencial para superar nossos fortes desejos sexuais como cristãos é reconhecê-los a Deus. É fácil sentir vergonha de nossos desejos sexuais, especialmente quando eles parecem entrar em conflito com o nosso desejo de buscar a santidade. Mas a verdade é que Deus já conhece nossos desejos e quer que o apresentemos a Ele em oração. No Salmo 139, versículos 1 a 4, o salmista declara: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já a conhece toda. Esta passagem nos lembra que Deus nos conhece intimamente e está intimamente familiarizado com todos os nossos pensamentos e desejos. Portanto, podemos recorrer a Ele com nossas dificuldades e pedir sua ajuda e orientação. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Este versículo nos assegura que Deus deseja e é capaz de nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados, incluindo os nossos desejos sexuais. Portanto, não devemos esconder ou suprimir nossos desejos, mas os apresentar honestamente e humildemente a Deus. Em oração, podemos confessar nossas lutas, pedir seu perdão e buscar sua ajuda para resistir à tentação. Ao reconhecermos nossos desejos pecaminosos a Deus, podemos ter sua graça e amor e encontrar forças para buscar pureza e santidade em todos os aspectos de nossas vidas. Não trate o sexo como uma urgência. Outro aspecto importante da superação de fortes desejos sexuais como cristão é aprender a ver o sexo da perspectiva correta. Em nossa cultura, o sexo costuma ser retratado como algo urgente e necessário, algo que devemos perseguir a todo custo. Mas como cristãos, precisamos entender que o sexo não é uma urgência ou uma necessidade que deve ser atendida imediatamente. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 5, a Bíblia diz: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo da lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. Esta passagem enfatiza a importância do autocontrole e de viver uma vida santa e agradável a Deus. Quando tratamos o sexo como uma urgência ou uma necessidade, podemos facilmente cair na armadilha de fazer escolhas impulsivas e pecaminosas. Podemos nos envolver em sexo antes do casamento ou buscar relacionamentos sexuais que não honrem a Deus. Mas quando vemos o sexo da perspectiva certa, como uma bela e sagrada dádiva de Deus a ser desfrutada dentro do casamento, podemos exercer autocontrole e fazer escolhas que o honrem. Estar consciente de que ceder aos impulsos tem consequências. Ceder a fortes desejos sexuais pode ter sérias consequências, tanto nesta vida quanto na próxima. Como cristãos, devemos estar conscientes do fato de que nossas escolhas têm consequências e que nossas ações têm o potencial de prejudicar a nós mesmos e aos outros. Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 8 diz: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito Santo colherá a vida eterna. Essa passagem nos lembra que as escolhas que fazemos têm consequências e que semear para agradar nossa carne pode levar à destruição. Ceder a fortes desejos sexuais fora do contexto do casamento pode ter consequências como gravidez não planejada, doenças sexualmente transmissíveis, dor emocional e relacionamentos danificados.
também pode levar à culpa, vergonha e distanciamento de Deus. Como cristãos, devemos lembrar que somos chamados a honrar a Deus com nossos corpos e nossas escolhas. Devemos nos esforçar para resistir à tentação e exercer autocontrole, mesmo quando nossos desejos são fortes. Devemos também buscar o perdão quando falhamos e confiar na graça e na misericórdia de Deus para nos ajudar a vencer. Estejamos conscientes das consequências de ceder a fortes desejos sexuais e nos esforcemos para fazer escolhas que honrem a Deus e seu desígnio para a sexualidade. Devemos resistir à tentação e confiar na força de Deus para nos ajudar a vencê-la. E vamos buscar perdão e restauração quando falhamos, sabendo que Deus está sempre pronto para nos perdoar e restaurar. Concluindo, como cristãos, devemos reconhecer e abordar nossos fortes desejos sexuais de maneira saudável e que honre a Deus. Devemos reconhecer nossos desejos pecaminosos a Deus e buscar sua ajuda para superá-los. Devemos tratar o sexo como o ato belo e sagrado que é, não como uma urgência ou um meio de gratificação imediata. E devemos estar conscientes das consequências de ceder aos nossos desejos e nos esforçar para fazer escolhas que honrem a Deus e seu desígnio para a sexualidade. Lembre-se, enquanto navegamos em nossos desejos sexuais, como cristãos, podemos encontrar conforto e orientação na palavra de Deus. Podemos orar por sabedoria e força e buscar o apoio de nossos irmãos e irmãs em Cristo. E podemos confiar na graça e na misericórdia de nosso amoroso Pai, que deseja que possamos ter a verdadeira alegria e realização nele.